irmãos, amadas irmãs, que a paz e a misericórdia de Deus esteja com você e os seus. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre a essência da campanha da Fraternidade Ecumênica, onde somos convidados a fazer um caminho que na nossa diversidade cheguemos à unidade. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2:14. A carta aos Efésios serve de base para a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Seu tema: Fraternidade e Diálogo, um compromisso de amor. Se mostra muito atual. Seu lema: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Relembra que a paz é a marca registrada do cristianismo e que a unidade é obra de Cristo. O conhecimento da carta, por meio de apurado investigação acadêmica, oferece a oportunidade de superação de fundamentalismo que se firma sobre as pernas bambas do desconhecimento e da leitura rasa da Escritura. A carta aos Efésios, cuja centralidade se encontra na unidade, é vetor de unificação e de diálogo. Ela nos desperta para o compromisso ético do amor, que ensina a aceitar o outro como ele é. Ele garante a liberdade de ser e estar no mundo sem coerções e violências. Assim sendo, a reflexão de hoje, além de contribuir com o aprofundamento bíblico, oferece ocasião de reflexão no campo prático, levando os ouvintes a se interrogarem acerca da sua postura ética nesse mundo de muitas intolerâncias e pouco diálogo. Falar sobre o tema do diálogo nunca é demais, ainda mais a partir das Escrituras Sagradas, que são os luzeiros da vida cristã. O momento atual, marcado pela intolerância, pela promoção do ódio e pelo preconceito, obriga os cristãos a colocarem a fé a serviço da cultura da paz, rumo à construção de um modelo social alternativo, cujas bases sejam o diálogo e o respeito à diferença. Em tempo de tantos fundamentalismo e integrismo, uma leitura apurada da carta, que serve de pressuposto para a campanha da Fraternidade Ecumênica, pode contribuir nesse processo. Desta forma, contamos hoje com a valorosa presença do professor Altamir Célio de Andrade, mestre em Teologia Bíblica, doutor em Letras, mas, mais do que isso, um amante das Escrituras e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Irmãos e irmãs, um dos princípios fundamentais da leitura da Bíblia é que não podemos descolar uma frase ou uma palavra do seu contexto próprio. Assim, nós precisamos sempre ter a honestidade de avaliar esse contexto antes de afirmar qualquer coisa sobre essa frase ou sobre essa palavra. Nós estamos tendo a oportunidade de meditar nesta quaresma o lema da campanha da Fraternidade: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Esse lema está presente na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, na primeira parte. Nós então queremos propor
como início de conversa, uma tradução literal do grego para que a gente possa perceber as nuances daquilo que nós estamos discutindo. Então vejam, se nós buscamos o texto grego, ele dirá mais ou menos literalmente assim: Ele, pois, é a nossa paz, o que fez de ambos um, e a parede divisória da barreira destruiu. Eu sei que fica um pouco estranho, mas é como disse, é um texto traduzido literalmente. Se a gente organiza um pouquinho, vai ficar assim: Pois ele é a nossa paz, aquele que de ambos fez um, e destruiu o muro de separação. Prestem atenção nos verbos que estão presentes aqui. Pois ele é, de ambos fez e destruiu. É, fez, destruiu. Se nós observarmos esses verbos, nós vamos perceber uma relação vinculante com toda a Bíblia, e de uma maneira muito bonita, porque gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: a palavra de Deus precisa ser lida no seu conjunto. São Jerônimo já nos chamou a atenção para isso. Nós fazemos uma relação de um texto com outro, e nisso nós vamos crescendo juntos com a palavra e vamos percebendo a riqueza que ela nos apresenta dia após dia. Então vejam, vamos começar com o é. Ele é. No Apocalipse diz aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Reparem isso. Em São João, Jesus dirá: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. E vocês se recordam que ele dirá também que ele é a videira, que ele é o bom pastor, que ele é a luz do mundo, que ele é o pão da vida. Olha então essas relações que nós podemos vincular aqui ao texto de São Paulo que nós estamos lendo. São João dirá também que ele é o Verbo de Deus, já no primeiro capítulo. E isso nos conduz para o segundo verbo, que é ele fez. O verbo fazer está presente no Gênesis, quando se diz que Deus cria o mundo. Deus faz as coisas. Em João, de novo, ele vai afirmar que tudo foi feito por meio dele. Capítulo 1, versículo 3 do Evangelho de São João. Tudo foi feito por meio dele. Portanto, ele é, ele fez. Terceiro verbo, destruiu. Isso nos faz recordar da profecia de Jeremias, capítulo 1, versículo 3. A palavra do profeta vem para arrancar e destruir. Então vejam, nós vinculamos aqui os três verbos que estão presentes no versículo, para que a gente possa ver o conjunto maior dessa reflexão. Uma outra palavra que está presente no nosso lema é dividido, do que era dividido. Essa palavra dividido em grego, ela pode ser traduzida por ambos. Ambos, a ideia de duas coisas. Percebem? Esse termo, ambos, ele só aparece em 3 outros lugares no Novo Testamento. O primeiro deles é São Mateus, capítulo 13, versículo 30, na parábola do joio. Lá se diz que deixai-os crescer juntos, deixai-os crescer ambos. Eles crescerão, então, divididos. Eles crescerão divididos. A segunda ocorrência é em Lucas 5:7, lá na pesca milagrosa. Se diz que depois daquela pesca encheram ambos os barcos com os peixes que eles pescaram. Terceira ocorrência é em Atos 23:8. Para os fariseus não há ressurreição, anjo ou espírito, mas os saduceus sustentam ambas as coisas. Então vejam que em todos os casos a ideia é de divisão, a ideia é de duplicidade, de ambiguidade. É disso que nós estamos tratando. Para você entender bem o que está sendo dito, do que era dividido, fez um. Percebem? Então aqui nós temos uma riqueza na própria palavra de Deus que nos ajuda a ler o texto em questão. Disso nós notamos então que a força dessa palavra
ela traz para um contexto específico elementos muito fortes. Agora a gente pode ver dentro da própria epístola de São Paulo o lugar que essa expressão ocupa. Onde é que está o versículo 14 dentro do capítulo 2? Onde é que está o capítulo 2 dentro do conjunto da epístola? É uma pergunta que nós precisamos sempre fazer. Uma das características da epístola aos Efésios é que, enquanto nas outras epístolas de São Paulo a igreja aparece como uma ideia de comunidade local, em Efésios é bem diferente. A igreja aparece como um fenômeno mais universal, mais cósmico, que corporifica a criação inteira. A igreja em Efésios é como se fosse a criação toda. Aí você já começa a entender o verbo você já começa a entender o verbo fez, que nós agora há pouco discutimos também. Talvez isso nos ajude a entender essa perspectiva da unidade. Cristo é o único fundamento da igreja. E quando Efésios entende que a igreja como um todo, que a igreja é cósmica, que a igreja tem essa característica de universalidade, isso acaba ficando um pouco mais claro para nós. A nossa frase está dentro da primeira parte da epístola, que pode ser entendida como uma grande oração. Os estudiosos da Bíblia dizem que Ele é a nossa paz. Pode ser o começo de um hino muito antigo da igreja, e que Paulo teria aproveitado para incorporar ali nesse momento da carta. Esse hino seria 2, 14 a 16. Depois você vai ler esse conjunto com a sua Bíblia aí na sua mão. Então, o lema da campanha da fraternidade precisa ser lido na totalidade de Efésios 2, 14 a 16. Ali se fala de um muro de separação, podendo ser uma alusão figurada à destruição do muro que separa os gentios, os pagãos, da parte interna do templo, onde só os judeus podiam estar. Para nós que somos cristãos, fica muito claro se exemplificarmos com a narrativa da morte de Jesus, sobretudo em Mateus 27, 51. Vocês se recordam? Mateus 27, 51 diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ora, aqui nós podemos entender de modo inverso o que significa do que era dividido fez unidade. Véu e muro são destruídos. O convite para nós então é muito claro. Somos cristãos e buscamos a unidade, não a separação. Em 25 de maio de 1995, São João Paulo II publicou a encíclica Ut Unum Sint, que significa sobre a unidade dos cristãos. E lá, no parágrafo 5, ele já citava essa frase de Efésios, que hoje é lema da campanha da fraternidade. Um pouco mais à frente, o Santo Padre afirma o seguinte: a vontade de Deus é a unidade de toda a humanidade dispersa. Por este motivo, enviou o seu Filho, a fim de que, morrendo e ressuscitando por nós, nos desse o seu espírito de amor. Isso está presente no parágrafo 6º da referida encíclica Ut Unum Sint, sobre a unidade dos cristãos. Da mesma forma, o nosso compromisso, sobretudo em tempos de Quaresma, é o de promover a unidade, com nossos gestos, com nossas ações, com nossa boa vontade. A melhor orientação que temos é aquela que abriu este nosso retiro espiritual, a partir de Mateus 6, a esmola, a oração e o jejum que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas. Se nos colocarmos neste caminho, com certeza caminharemos rumo à paz, que é o próprio Jesus.